e compartilhar. Então, estamos gravando. Tá. Na aula passada, a gente trabalhou na área administrativa, que é produto do projeto de vocês, na segunda etapa. Vamos executá-la aqui para a gente lembrar. Essa área administrativa, você já sabe muito bem para que ela serve. Eu não vou... A gente não vai ficar mais falando sobre isso, né? A gente só precisa evoluir um pouco. Por quê? A gente consegue ver a lista de produtos aqui, que foi gerada pelo cadastro. Ótimo. E a gente deixou um pesquisar aqui só para a gente ver como é que funciona o menu. O que falta para essa lista, essa área administrativa ser completa? Primeira coisa, esse cadastrar, eu preciso cadastrar a imagem. Essa é uma coisa que eu vou até anotar aqui. O que a gente precisa ainda desenvolver aqui. Cadastrar imagem. Então, com isso, o cadastro fica ok. Talvez, eu vou colocar aqui também uma descrição do produto mais detalhada. Pode ser, no caso disso, pode ser aqui, descrição do produto. Que é o que aparece lá na página do produto, né? A gente só colocou um título aqui e o valor, então, a descrição do produto. Então, a gente precisa alterar esse cadastro um pouco. O listar está ok. Né, o listar não precisa, por mais que a gente acrescente campos, não precisa aparecer todos aqui. Né? Aqui, o que tem aqui já resolve. A gente precisa fazer o remover e depois o alterar produto. Tá? São essas funções que a gente precisa ainda desenvolver na nossa área administrativa para ela ficar pronta, né? Para vocês me entregarem ela no projeto que acho que ficou para 1º de outubro. Ah, professor, tem bastante tempo. Tem, mas isso que a gente viu agora, a gente tem aula essa semana, depois só 17 de setembro, aí vão faltar 2 semanas para entregar. Então, ali a gente tem que estar finalizando. O que eu quero fazer, então? Essas 3 aqui a gente vai ter que fazer até sexta. Tá? E dá para fazer tranquilo, é bem sossegado. Tá? A gente vai fazer agora o cadastrar imagem e cadastrar descrição do produto, porque a gente só vai alterar o cadastro, e depois a gente faz o remover, ok? Um pouco mais de ânimo aí. Logo a gente vai se ver. Eu não vou conhecer nenhum de vocês, né? Porque câmera mesmo, ninguém abre a câmera. Então, eu vou vê-los como se fosse a primeira vez. Vamos lá. Como é que é a estrutura da nossa área administrativa? A gente tem uma área que se repete, né? Lembrando o menu, que poderia ser chamado de topo, que estaria dentro do menu, e o rodapé, que é comum a todos. Então, toda página que a gente cria, a gente faz um include. A página principal, o index, que é só um texto, eu incluí o menu e o rodapé. Não é? O pesquisar discos, menu e rodapé. O listar discos, aqui incluí o menu, no final o rodapé. Então, essa parte aqui, toda essa parte de topo, da lateral do menu, o rodapé que não tem nada, mas tem a parte JavaScript, a gente só precisa fazer uma vez e vai incluindo. Legal. E o cadastro é o que a gente já vinha trabalhando, né? Um formzinho que a gente manda para um PHP, cadastra discos. Esse PHP, né, o form não tem nada de PHP, né? Eu só precisei chamar esse arquivo de PHP por causa do include do menu, senão poderia ser um HTML, né?
porque o formulário em si é 100% HTML. E no cadastro, o que ele faz? Pega os valores, via get o post, como o nosso formulário ele está como post, cadastro sempre fica melhor como post, tá? O get é mais para consulta, esse tipo de coisa. Pega os valores no post, alimenta um objeto, né, que a gente criou, que é o objeto da classe disco, seta todos os valores. O que é essa classe disco? Uma classe bem simples, que ela tem simplesmente, ela tem unicamente os atributos, os valores que o definem, né? O disco ele tem o artista, título, valor, quantidade, e aí precisa do ID também para identificá-lo. E os get e set, que são simplesmente métodos, simplesmente hoje está demais. São métodos para ler e escrever os valores. Se eu quero ler o ID, eu faço um get. Se eu quero escrever o ID, eu faço um set. Então, é uma classe sem algoritmo, só para leitura e escrita de atributos. Atributos esses que vão ser salvos no banco de dados. Por isso que no cadastro a gente preenche esse objeto com os dados, ó, tudo set, com os dados que vieram do formulário. Então, esse objeto que eu chamei por acaso de disco, né? Poderia ser D1, disco 1, DD, objeto, produto, qualquer coisa, mas da classe disco, uma vez que ele está preenchidinho de dados, eu mando para alguém que saiba pegar esses dados e jogar para o banco. E aí, na aula passada, que eu acho que foi a novidade, que talvez tenha dado uma pane em vocês, ou em alguns, que eu trouxe um padrão, né, mundialmente conhecido de programação orientada a objeto com banco de dados, que é o padrão DAO. Né? Aí uns fizeram piada com DAO Molim, DAO Pisol, DAO não sei o que. Mas é DAO, né, de Data Access Object, ou seja, objeto de acesso aos dados. Ou seja, é uma classe que vai trabalhar unicamente com banco de dados. Tudo que a gente pensar de banco de dados vem para cá. Cadastrar, DAO. Consultar, DAO. Remover, DAO. Listar, DAO. Papapá, DAO. Tudo que for SQL vai ficar aqui, né? Para organizar. Isso aqui, padrões, né? A palavra padrão não é novidade para vocês. Qual que é a ideia de um padrão? Organizar, né? Facilitar o trabalho. Então, a classe, o padrão DAO, ele tem esse objetivo de facilitar o acesso ao banco de dados. Então, toda classe de dados vai ter uma classe DAO. Como o disco, eu falei agora há pouco, que é uma classe de dados, ela não tem algoritmo, não é uma classe com regra de negócio, ela só tem dados. Então, se eu tenho um disco, eu tenho um disco DAO. Se vocês têm uma classe produto, vocês vão ter o produto DAO. Se vocês têm uma classe livro, vocês vão ter o livro DAO. E essa classe DAO, elas são muito parecidas. Por quê? Porque as funções de banco de dados são parecidas. É cadastrar. Inclusive, tem outro padrão que eu falei para vocês, que é o CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete. Cadastrar, recuperar, que seria o consultar. Cadastrar não, create, que seria o cadastrar. Retrieve, que seria o consultar. Update, atualizar. E o delete, o remover. Essas operações praticamente qualquer sistema tem. E são basicamente o que o nosso vai precisar. Então, na classe DAO, que está na mesma pastinha que SRC, onde está a conexão, onde está o disco, e agora está o disco DAO, ele está aqui, vão estar aqui os métodos, né? E dos quais a gente fez dois. A gente fez o cadastrar disco, né, que a gente chamou aqui. Ó, cadastrar disco. Que disco? Esse aqui, esse objeto que a gente preencheu com os dados que vieram do formulário. Olha que legal, uma sequência muito bonita, muito lógica. E aí o que o disco DAO faz? Ele recebe esse disquinho preenchido e monta um SQL, insert, intos, atributos, valores, e depois dá um exec, ok? Da mesma forma que a gente, na hora que a gente foi fazer o listar discos, que é esse aqui, eu precisei também fazer uma consulta, mas aí não de um disco ou inserir um disco, eu queria todos os discos.
Então, lá no disco DAO, eu criei um método chamado obter discos. Eu nem preciso passar parâmetro, porque eu quero todos. Se eu quisesse um disco específico, quero ver os dados do disco X. Então, a gente ia passar o ID, que é a chave primária, e ia me retornar um disco, e não vários discos, né? Mas como eu quero mostrar todos, então fica mais simples ainda. Ele é um select asterisco from discos. Se fosse obter disco por ID, que a gente vai fazer em muito breve, a gente ia passar um ID aqui por parâmetro, fazer um select from discos, where ID igual ID que viesse como variável, e aí a gente ia retornar um único disco. Né? Aí não seria fetch all, seria fetch. Ok? Então aqui a gente faz essa consulta, que é uma linha feia, mas que é sempre a mesma coisa, né? Então, é feia, mas é decorável, para quem não gosta de se aprofundar nos detalhes. Então, a gente obtém os discos, faz um for em cima dos discos, pegando um disco, um por um, escrevendo os valores e obtendo isso aqui. Ok? Então, essa é a nossa revisão. Melhorou um pouco, piorou ou está igual? Sim, S para melhorou, não para piorou e para igual. Que maravilha. SS. Mais 3 votos positivos. Sim. Nossa, essa é a alegria que o professor. Nossa, gente. Ganhei o dia. Nem tem sido só 6 votos. Os outros estão dormindo, né? O Luiz está dormindo. Vamos falar baixo para não acordar ele. A Cristina baixou a pressão. Também não vai dar para digitar. A Débora, que não tinha gostado, que ia ter tanta aula, disse sim também. O espanhol é parceiro, né, espanhol? O espanhol está sempre no sim. Só sim? Tá. Foram poucos votos, mas foram importantíssimos. Muito agradecido. Os outros foram quantos votos? 7, 8, 9, 10. Os outros 23 estão dormindo. Teve lista sim, espanhol. Não sei onde é que você estava. Chegou atrasado. Mas como você votou sim, eu vou te passar de novo. Então, legal. Que bom que vocês entenderam. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta. A gente acabou de definir as nossas tarefas do dia e a gente viu que a gente precisa melhorar esse cadastro, né? Porque o produto ele precisa de uma imagem, né? Uma foto dele, a capa do disco, no caso, e precisa de uma descrição, porque só tem o artista e o título. Que etapas a gente vai precisar cumprir para realizar essa tarefa 1? Vou chamar essa aqui de tarefa 2. E essa alterar aqui, tarefa futura. Isso aqui não vai ser para essa semana. Então, o que a gente precisa fazer para modificar esse cadastro, né, para que contemple esses dois campos, imagem e descrição do produto? Alguém me ajuda? Isso, alguém me mandou um WhatsApp aqui que eu estou ouvindo. Professor, a primeira coisa é alterar o banco de dados. Obrigado, aluno fantasma. Alterar o banco de dados. Para o quê? Para acrescentar esses dois campos. Show de bola. Então, eu recebi aqui uma mensagem subliminar de um aluno fantasma. Alterado o banco de dados. Próximo passo, o que tem que mexer? Não precisa ser necessariamente uma sequência exata, né? Mas todos têm que ser cumpridos. Alguém gritou lá do fundo da sala, professor, a classe disco, né? A classe disco tem toda vez
a classe disco e a tabela, elas têm que ser semelhantes, não, tem que ser idênticas. Os mesmos campos que tem na tabela, tem que ser os atributos na classe disco. Obrigado, aluno do fundão. Agradecido. Então, a gente pode chamar de refletir ou espelhar as alterações do banco na classe disco. Muito obrigado. Eu estou gostando das contribuições, tá? Então, aula bem interativa. Tá legal. Passo 3. Passo 3. É isso? Olha, recebi um bilhetinho aqui agora. Vamos ler o bilhetinho. Opa, isso mesmo. Nossa, tá show de bola, hein? Alterar o formulário, claro. Alterar o formulário acrescentando os campos. Vou chamar só alterar o formulário. A gente já sabe que tem que acrescentar os campos. E aí, o alterar o formulário, ele já pede na sequência o alterar o cadastro lá, né? O pegar os dados do formulário. Isso eu nem vou pedir para vocês. Alterar o cadastra, como é que eu chamei o nome da classe? O cadastra disco. Que é a sequência do formulário, né? Se eu acrescento campos no formulário, onde pega esses campos, a gente precisa alterar também. Legal. Mais alguma dica? Será que a gente alterou tudo? Né, da parte do PHP de formulário seria o form cadastro e o cadastro ok, o disco a gente alterou, conecta banco não muda, obviamente, né? Mas o banco de dados já está previsto. Tem uma classe aqui. Será que a gente precisa alterar o disco DAO? Ou não? Precisa alterar o disco DAO? Ou não? Precisa? A Cristina está pensando. A Cristina acha que sim. Por quê, Cristina? Se alguém responder e responder correto, eu vou levar um sacão de pirulito no nosso primeiro dia de aula. É sua mera opinião. Não seja humilde, Cristina. Nem pirulito? Maria. A pressão é grande. Pirulito, bombom não. Bombom tá muito caro. Porque senão ele não vai ter, de fato, as novas informações lá. Isso aí, Cristina, para quem tá com a pressão, eu não sei se a pressão que a Maria falou é a sua ou é a da aula ou do professor. Mas, já que estamos falando de pressão, mesmo com a sua pressão lá nos pés, você respondeu correto. E eu acho que só a Cristina vai ganhar pirulito. Não, todo mundo vai ganhar. É em nome da turma, é um trabalho em equipe. Então, sim, porque veja só, quem é que joga os dados? A gente alterou o banco, a gente alterou o formulário para que o usuário preencha, a gente alterou não, né? Está previsto. Alterar aqui para pegar os dados e guardar no objeto. Mas quem é que pega esses dados efetivamente e manda para o banco? É o SQL, né? O último passo, né? Quem efetivamente conversa com o banco de dados na programação é o SQL. Então o SQL precisa ser alterado, porque aqui, ó, por mais que os dados de descrição e imagem venham aqui, né? Se eu não colocar, não adianta. Tá joia? Então, comeu sal. Tá, cuidado não comer demais, não ficar com a pressão alta. Então foi o sal que ajudou. Então, alterar DAO. Beleza, então o nosso planejamento para o nosso dia de trabalho está feito. E nós temos uma horinha para isso. E vai dar. É simples? É.
Só o cadastrar imagem, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque ele tem um detalhezinho, tá joia? Que inclusive eu vou fornecer código pronto para vocês. Ok? Então vamos lá. Ok. Então vamos seguir os passos que a gente definiu. Alterar banco. Então vamos abrir o nosso local host PHP MyAdmin. A nossa base é o Sebo Retro. Né? Deixa eu só confirmar aqui no conexão. Sebo Retro. Então tá aqui a tabela, né? A tabela discos com os campos ID, título, artista e quantidade. Só que a gente falou que precisa de 2 campos a mais para ficar legal, né? Isso aí não é comum, tá, pessoal? Ficar alterando o banco. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está corrigindo uma falha de projeto. Um tanto quanto proposital, né? Até para a gente ver que é possível e como faz, mas o correto é que a gente pensasse a tabela toda de início, desde o início ela está assim. Mas aqui eu não queria falar de imagem naquela época ainda. Então, eu vou vir aqui em estrutura da tabela. Ó, aqui em cima estava no visualizar, que ela mostra os dados, eu tenho 3 discos cadastrados. Vou vir em estrutura e aqui, ó, eu vou adicionar 2 campos após quantidade. Então, marquei 2, executar, então ele abriu 2 campos. Um campo vai ser a descrição, que é, eu vou colocar um texto, né, porque a descrição deve ter bastante texto. E a outra é a imagem. E aí, muita atenção, né? Todo mundo sai do Insta ali rapidinho e do jogo para a gente ver isso aqui, porque é algo diferente. Talvez vocês nunca tenham visto isso e nunca mais na vida de vocês. Exagero. Mas é possível que vocês nunca tenham visto isso em banco de dados. A imagem, ela é um número inteiro? Não, é um arquivo, é um binário. Mas qualquer arquivo no computador, a gente pode, de certa forma, representar ele como um grande arquivo de texto. Os bancos de dados têm um nome próprio para isso, eles chamam de blob. Que agora me fugiu, eu já soube o que significa blob. Long Object, binário Long Object, deixa eu ver aqui, blob. Não tem nada a ver com isso. Database type. Binário large object. Falei long, mas é large. O que isso quer dizer? Um objeto, um grande objeto binário, né? A gente sabe que os arquivos eles podem ser arquivos de texto, né? Como a gente abre um arquivo comum, ou um arquivo binário, um arquivo próprio de um programa, né? O Word é um arquivo texto ou binário? É binário, porque só o Word entende ele. Um executável é um binário que só o sistema operacional executa. Um arquivo, uma imagem é um binário que só um visualizador de imagem abre. Um MP3 é um binário que só um tocador de música abre. E por aí, por aí vai. Então, os bancos de dados, para armazenar esses arquivos, esses dados que nem são texto, nem são números, que são o que a gente vem inserindo até agora, ele criou esse tipo blob, que na verdade no PHP a gente vai tratar como string, só que é uma string gigantesca, né? Porque quando a gente cria um varchar, a gente diz, ó, 100 caracteres, são 100 bytes. Um arquivo, uma imagem pode ter 1 mega, 5, 10, 100 mega. Então a gente tem que preparar o banco para receber isso. Então a imagem, ela não vai ser inteira, não vai ser varchar, não vai ser text, não vai ser date. Ela vai ser aqui, cadê? Um blob, um pequeno blob, um médio blob ou um long blob. Vai ser um long blob. E vejam que a própria ferramenta já dá uma ideia para nós, né? Ela classifica os tipos. Os numéricos, onde estão os inteiros, booleanos e decimais. Tem os tipos de data, hora, data,
a hora e data junto. E tem os tipos string, né? Desde os varchar pequenininho ao texto que a gente utilizou para descrição e o blob, que é o que a gente o long blob. Então, é um nome estranho, é um nome diferente, mas imagine que é um grande tipo, é um tipo para grandes quantidades de texto, né? Então, a gente vai, o PHP, e é isso que eu vou dar pronto para vocês, vai pegar aquela imagem que a gente vai escolher no cadastro, converter numa string zona e a gente vai mandar para o banco, ok? Então, só cuidado na hora que for alterar o banco, né? Saíram do jogo, saíram, né? Volta aqui, sai do WhatsApp. E vem aqui ver que a gente criou um atributo de nome imagem e tipo long blob. Salvar. Então agora ficou minha tabela, o ID que já tinha, título, artista, valor, quantidade inteiro, descrição é um texto e a imagem. O descrição poderia até ser um varchar também, se a gente quisesse, tá? Mas só para vocês conhecerem. Também é um string. Então aqui, ó, só tem número e string. Inteiro, string, string, float, inteiro, string, string, tá? Para o PHP vai ser assim. E o imagem, long blob, que também vai ser um string. Então, primeira etapa aqui, primeira atividade concluída. Alterar o banco de dados. Show de bola. No espanhol é show. Ok? Ok. Podem voltar lá pro jogo. Não voltem não, porque tem mais coisa. Vamos ver a próxima etapa. Próxima etapa, espelhar as alterações do banco na classe disco. Né? Replicar. Ou seja, se a gente acrescentou dois atributos, dois campos na tabela disco, a gente tem que vir aqui na classe disco e acrescentar dois campos também, né, pessoal? Isso aqui ficou muito fácil. String, que é a descrição. E olha que legal, a imagem. Professor, uma imagem como string só que não é um string que a gente consegue ler, é uma string cheia de caracteres. Se eu pego qualquer imagem aqui, eu tenho imagens aqui, no Sebo eu tenho, né? Eu abro ela num visualizador, beleza. O visualizador trata ela como imagem porque assim ela é. Mas se eu vir aqui e forçar que abra com todos os aplicativos, com o editor de texto, ele vai abrir também. Ó, ele por dentro é isso. A diferença é que um visualizador de imagens consegue transformar isso em uma imagem bonitinha, né? Mas para armazenar no banco vai ser isso aqui. Né? O banco, ele trata com bytes, então isso aqui é que vai para o banco. Mas a gente não precisa ver essas coisas feias, né? Ele vai fazer tudo isso sozinho. Então, pelo fato da gente conseguir representar a imagem como string, ela aqui fica como string. E agora vamos colocar os get set, né? Eu ensinei vocês uma coisa bem feia, que é gerar automaticamente. Então, get descrição. Alguém ainda não entendeu esse get set? Me fala, tá? E a gente fica falando que é simples. A programação dele é simples realmente, né? Porque o get ele só retorna e o set ele recebe como parâmetro e altera o atributo. Mas ele é de extrema importância. Então, é muito auspicioso que vocês entendam qual é a função desses get e set. Se não entenderam, deem um grito. Ok, então, ó, get imagem, set imagem, get descrição, set descrição. Segunda etapa concluída com sucesso e sem sofrimento, né? Acrescentei os atributos e os seus getters e setters. Fecho. Opa. Replicar alterações do banco na classe disco. Muito bom. Fácil. Agora, alterar formulário e alterar o cadastro disco. E alterar o cadastro disco e depois alterar o DAO. Eu vou alterar primeiro o DAO.
tá? Porque o DAO vai ser mais rápido, o outro é que vai ser mais trabalhoso. Inverti os passos aqui, por quê? Porque é o que manda aqui, né? Eu faço o que eu quero, brincadeira. É que é mais rápido esse, ainda deixo o pior por último. Pior, agora assustei vocês uma vez, né? Então, se alterar o disco DAO, né, a gente deveria alterar todos os métodos que, de alguma forma, essa modificação na tabela afete. O obter discos, como é a select asterisco, aqui ele já vem incluso automaticamente, então a gente não precisa se preocupar. E como só tem ele o cadastrado, vamos dar uma olhada no cadastrar. Insert into disco, artista, título, valor, quantidade. Ah, sim, aqui a Cristina, mesmo com a pressão baixa, mas aí ela me enganou porque ela comeu sal, ela disse, não, professor, tem que colocar, senão não vai para o banco. E a Cristina estava correta. Então eu vou acrescentar aqui descrição e vou acrescentar imagem. Imagens, porque nós queremos imagens no nosso sistema, né? Senão vai ficar um site muito sem graça. Então vamos acrescentar. Vamos acrescentar aqui vírgula get na mesma ordem ali, né? Descrição, que não precisa ser ordem do banco, mas a gente põe porque a gente tem toque, né? Mais vírgula get imagem. Sossegado, mais uma etapa concluída. Veja que maravilha, né? A gente só acrescentou os dois campos aqui no SQL, dos valores que seriam inseridos, descrição e imagem, e colocamos os dois valores que a classe, o objeto, né, da classe disco, a gente já tinha feito os get set, ó, os get sendo utilizados, a gente está pegando. Get descrição, get imagem, vírgulazinha, sucesso demais, está ficando bom isso, está ficando fácil, está ficando bom. Deixa eu ver se tem muitos likes. Não, nenhum like, Deus do livre. Mas então tá. Alterar DAO. Última etapa. Alterar o formulário, na verdade, é uma etapa dupla, né? Por isso que ela é um pouco mais trabalhosa. Alterar o formulário e alterar, consequentemente, o cadastro disco, né? Não adianta a gente alterar o formulário para ter mais campos e ninguém pegar esses campos. Ok. Então, vamos lá. Vamos colocar um label, descrição, mesmo padrãozinho, né? Descrição input, que é só o ID, se a gente quiser formatar. Descrição do disco, que aí pode ser um texto, um lorem ipsum qualquer, ou a gente pode pegar as músicas, ficaria legal também, mas vamos colocar um texto qualquer. Esse aqui, como é descrição, eu vou colocar um text area, lembram, né? Desse HTMLzinho, tantas colunas, vou colocar 40 colunas, 5 linhas. Descrição, input e o name descrição. Ok. O TSR é aquela caixinha, vamos ver aqui como é que ela fica. Olha aqui. Dá até para ser maior. Mas só colocar aqui 50 colunas. Legal. Descrição do disco. E por último, um label do imagem input. Imagem do disco. Pode ser a capa, contracapa, qualquer coisa ali. E aqui a gente vai ser, vocês lembram que para selecionar arquivo é input file, input type file. O nome imagem, né? Lembrando que esse nome aqui facilita muito se a gente colocar exatamente o mesmo nome do banco de dados, para não dar confusão, né? Lá põe imagem, aqui põe img, aqui põe imagem disco, capa disco, não, tudo imagem, facilita um monte. Imagem input e vamos colocar um class
colocar tudo igual, né? Input padrão. E vou colocar também required como obrigatório. True. Tá aqui, né? Imagem do disco. Aqui a gente vai selecionar. Então, o formulário tá ok. Ok? Acrescentamos 2 campos. Agora vamos aqui. Aqui é que tá o tchan da coisa. E é aqui que eu vou dar um negócio pronto para vocês. A descrição não tem segredo. Descrição, né? E a imagem? Como é que a gente faz? Por quê, professor? Por que tanto suspense assim? Aqui depois é também sossegado, né? Disco 7, descrição, descrição. Disco 7, imagem. Imagem. São 2 strings, a gente de alguma forma vai pegar a string ali. E aqui já tem o disco DAW. O cadastrar a gente já está passando o disco, ok? Então, 100%. O DAW a gente já alterou também. Beleza. A única coisa que falta a gente resolver é isso aqui. Por quê? Por que tamanho suspense? Não dá para a gente fazer isso aqui. Post. Por quê? Porque ali, né, no formulário, ele não está como texto, ele é um arquivo. A gente precisa de uma forma de pegar esse arquivo e olhem para as minhas mãos, muita atenção nessa hora, né? Pausa no jogo, pausa no filme, na série, né? Pausa o bate-papo. O que dá para pausar mais? Acorda, né? Luiz dá uma acordada aí e demais. Só para a gente entender isso. É uma coisa que eu quero que vocês entendam, mas não se preocupem, porque, como eu acabei de falar, eu vou mandar pronto para vocês. Inclusive, eu já vou pegar pronto também. Isso aqui a gente não pode fazer, porque a imagem, por mais que a gente tenha colocado que a imagem é um string, lá no banco ele é um blob que a gente viu que também, de certa forma, é um texto, né? É um string. Né, setou aqui como string, aqui a gente não pode pegar isso aqui como um post, porque ele ainda não é um string. Então a gente precisa pegar como arquivo e converter esse arquivo em string. Da mesma forma que existe essa variável post e a variável get, que vem os parâmetros do formulário, né? String, números, existe também uma variável files. E essa aqui a gente vai precisar passar ele para uma função, né, que vai conseguir fazer essa conversão que eu estou tanto falando para vocês. Então, essa função eu vou dar pronta. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou fechar. Uhum. Deixa eu pegar isso aqui. Onde é que eu tenho ela? Aqui. Funções. Funções. É isso aqui, professor. Horrível, odiei, não gostei. Não, tudo bem. Não é obrigado a gostar. E nem precisa memorizar nada, que como eu falei, esse PHP eu vou dar pronto para vocês. Mas o que faz? Tem essa função pegar imagem, que é a que nós vamos chamar aqui. Pegar imagens, passando esse files. Já que é de uma outra classe, de um outro arquivo, eu vou precisar fazer aqui um require funções.php.
ok? Pegar imagem. Só pega um. E aí veja, ó, eu chamei essa função pegar imagem e passei o files, que é uma variável tipo post. Só que ao invés do post get, que eles pegam os textos do formulário, o files pegam os arquivos, né? File, arquivo em inglês. Então, o que que essa função faz? Ela recebe o arquivo e vai devolver um string para a gente. Só isso. Então, a única coisa de diferente nesse formulário que a gente precisa fazer para que seja a gente consiga pegar imagens, arquivos, né? E pode ser qualquer tipo de arquivo vindo do formulário para jogar para o banco de dados. A única linha diferente é essa aqui, né? Lembrando que como isso aqui é uma função que está dentro desse outro arquivo aqui, professor, por que fez separado? Porque a gente pode precisar usar em outros lugares e a gente só faz incluir, né? Então, eu chamei esse funções PHP para utilizar essa função. E aí, se olhar mais ou menos por cima, o que que ele faz? Esse files é um array, e aí nele está o nome do arquivo, tipo, tamanho, e ele faz umas loucuras aqui, né, para pegar um stream e transformar isso em uma string, tá? Então, quem tiver interesse em entender isso aqui, depois a gente pode conversar. Para a aula, para a disciplina, apenas entendo que isso aqui recebe um arquivo e converte ele numa string, ok? E nunca mais a gente precisa, mexer nele. Um único detalhe, vejam que aqui ele faz referência ao nome, ao campo imagem. Então, o campo aqui no formulário, onde a gente carrega a imagem, esse campozinho aqui, né? O nome dele tem que ser imagem. Ah, professor, mas eu não quero imagem, eu quero foto, eu quero o nome capa, eu quero o nome retrato, eu quero outro nome. Beleza, mas você vai ter que mudar aqui, e aí vir nesse arquivo funções, e onde tem imagem aqui, nesses quatro, alterar para o nome que você modificou. Eu sugiro que não faça isso, não precisa, né? Por isso que no banco de dados eu já coloquei imagem, por isso que no form aqui já está imagem, porque ele já vai saber aqui que vai ser tudo imagem, ok? Então, voltando, o que que a gente fez? Alterou o formulário, acrescentou dois campos, um text area e um input file, e no cadastra disco a gente precisou de uma função própria, então fiz um require para esse arquivo funções, que eu vou dar pronto para vocês, e ele foi utilizado nessa linha. É a única linha diferente, né? Porque ele tem essa função pegar imagem. Ó, function pegar imagem, que recebe um array de files e retorna um string. Então a gente mandou um array de files e recebeu a string. E essa string a gente setou aqui em disco, que a gente já tinha preparado, e a gente passou ela para o DAO, e o DAO faz toda a mágica aí de montar o SQL e jogar para o banco. Vamos ver se isso funciona. Tá pronto, né? Se a gente olhar aqui os nossos passos, alterar formulário, alterar o cadastro, ok. Parece que a tarefa 1 está concluída. Vamos ver se funciona. Geralmente dá um pipoquinho, né? Vamos ver aqui só o banco de dados. Visualizar. E a gente já tem três discos, mas como a gente tinha eles antes, o campo descrição e imagem está vazio, estão vazios. Né? Então vamos agora, tchananã, testar isso aqui e eu estou nervoso. Muito silêncio, né? Desde as 14h36, 25 minutos, talvez eu esteja falando sozinho há 25 minutos. Tomara que não. Se alguém tiver aí, por favor, cruze os dedos, que eu vou tentar o cadastro. Vou cadastrar um Radiohead, que é a minha banda do coração. Vou cadastrar o The Bands, um álbum de 1995, que é fantástico. Esse álbum vale R$500. O professor é muito, mas para mim vale. E quantos tem em estoque? Só um. Descrição.
Descrição eu vou colocar o bom e velho Lorem-Ipsum. O Visual Code, ele gera o Lorem-Ipsum, né? Não sei se vocês sabiam disso. Acho que sim. E a capa... Eu tenho a capa do The Bands. Tá aqui. Ah, pessoal, tem um... Faltou uma coisa, eu deixei pro final e esqueci. E não vai adiantar eu fazer. Vejam só. Eu deixei para fazer no final e devia ter feito já. No form, o que a gente alterou? Colocou esses dois campos, tá? O nosso form está definido aqui em cima, bonitinho. Que ele, ao ser clicado, vai chamar esse PHP. Quem é que faz? Pega tudo, monta e tal. Que vai tudo via post e precisa ser via post, tá? Porque imagine, get vai via URL. Como é que vai aquela imagem gigantesca na URL? Não cabe. Né? Aqueles monte de caractere, não cabe. Então, obrigatoriamente tem que ser post. E aí tem um outro atributo que é o atributo enctype, quase deu branco. Isso aqui dá para decorar, tá? A gente precisa colocar esse atributo com esse valor no form. Por quê, professor? Você falou que tinha acabado, meu Deus do céu, eu estava até entendendo. Isso aqui, ele está dizendo que o que está sendo enviado pelo formulário não é só texto e número. Tem coisa binária, né? Tem dado binário junto, que no caso é a imagem, né? Então é só para a gente enviar, avisar ao HTTP, né, ao nosso protocolo que envia os dados bonitinho, que ele está recebendo uns caracteres estranhos, tá? Então não esquecer isso aqui, nossa, todo mundo esquece. Eu esqueci agora, né? Ainda que eu esqueci antes de dar erro. Precisa do enctype form data. Professor, não consigo memorizar isso. Mas ele preenche para nós. Ó, o enctype está aqui e o multipart form data está aqui. Tá? Então isso aí precisa. Como eu terei o formulário, vamos lá preencher de novo. Vamos de Radiohead, eu vou o mesmo álbum, ele continua valendo R$500 e só tem um ainda. E Lorem-Ipsum ainda está no meu Ctrl V. E a capa do Depends, essa capa maravilhosa aqui, fantástica. Nervoso, cadastrar. O cadastro foi efetuado com sucesso. Como a gente não está fazendo muitos tratamentos de erro, vamos ver se tem alguma coisa aqui estranha. Não, parece. Vamos aqui recarregar. Olha, eu acho que deu certo. Vejam só que legal. Aqui o item 4. Cadastrei um, né? O Radiohead, The Bands. O Lorem-Ipsum está aqui na descrição. Né, tem uma reticência aqui porque ele é grande. E tem um blob. Ó, blob de 201 KB. Se a gente for lá na pasta que eu tava, que eu peguei isso. Radiohead, ó, ele aqui, propriedades 206. Vai saber se ele não compacta isso. Deu uma diferencinha. Como é que a gente faz para saber se deu certo? Eu consigo abrir aqui. Ele salva como discos, imagem. Olha, deu certo, né? Tá salvo no banco. Eu pediria uma salva de aplausos, mas vocês estão desanimados. Obrigado, Luiz. Não sei se vocês estão sendo sinceros. Não sei. Tá aqui o disco. Professor, precisa colocar a imagem aqui? Não. Nem a descrição, né? Não vai colocar aquele texto gigante. Aqui a gente só quer ver se tá tudo, né? Ver a quantidade, né? Não precisa ver todos os dados. A imagem a gente vai utilizar mais para frente no nosso site principal. Mas, professor, dá para a gente ver isso no PHP só para matar a curiosidade? Dá.
Dá pra gente ver isso sim, depois a gente faz o remover. Ou deixa o remover para sexta-feira. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu tinha um exibir imagem. Vou pegar aqui bem prontinho para a gente ganhar tempo. É só para testar, tá? Exibe imagem. É bem simples o exibe imagem. É uma consulta ao banco, né? E também só tem uma tagzinha especial. Exibe imagem. Eu vou fazer tudo do zero aqui. Eu preciso do banco, claro. Eu quero pegar, eu nem vou utilizar o DAO, vou fazer direto aqui. Até porque a gente não tem a busca por ID, né? Que eu poderia fazer também. A gente poderia fazer, vejam só, aqui a gente tem obter discos. E aqui, já está aqui, obter discos por ID. Né? Eu quero pegar um disco específico, eu não quero todos. Eu quero ver a capa do disco 4, eu quero ver o valor do disco 1. Então, vamos ver. Obter disco por ID. Vai ser passado um ID, né? O ID, lembrando, está aqui, né? Ó, ID 1, 2, 3, 4. Eu passo 3, ele vai me dar os dados do disco 3, né? Toda essa linha. Passo 4, ele me dá os dados do disco 4. E qual é a diferença? Quase nenhuma. Né? Ó, conecta o banco, select asterisco from discos, where ID igual ao ID que foi passado aqui por parâmetro, que a gente vai informar qual disco que é. Faço a consulta, o query, retorna aquele statement, aquela tabelona gigante, e a gente só vai dizer, ó, fetch ou não, fetch, porque a gente sabe que, como a gente está passando a chave estrangeira, ele só vai retornar um disco, ou nenhum, né, se não existir, mas nunca mais do que um. Então não preciso fetch all, só fetch. E nem vou chamar de discos, né, já que é só um disco, eu vou chamar de disco, fica mais razoável. Lembrando que isso aqui é só um nome, né, eu posso chamar de D, posso chamar de Zé, posso chamar do que eu quiser. Mas se eu falo que é um disco, né, quem olha o código vai dizer, tá, ele retorna um disco, então fica mais fácil. Ó, vejam que maravilha. Eu tenho obter discos, que ele retorna tudo, e eu faço um fetch all, e retorno os discos. Aqui eu chamei de obter disco por ID, ou seja, eu passo o código do disco, ele faz o select nesse código, faz a consulta, fetch para um objeto, né, para um disco, e retorna. Simples assim. Maravilha. Sucesso. Lindo. Eu queria que vocês se emocionassem também, mas eu acho que é só eu. src disco DAO.php e queer. Parece francês, né? Eu também vou precisar de um require do disco. Então veja que legal. Veja que em poucas linhas a gente vai fazer toda a bagunça aqui. Eu quero um disco que vai vir. Primeiro criar o disco DAO, né? Disco DAO, chamado de DAO, só para fazer diferente, né? Não achar que é sempre o mesmo nome. E esse disco DAO, eu quero que chame o obter disco por ID. De qual ID? Vamos fixar um ID qualquer. 4, né? Que é o único que tem uma capa. Vamos até cadastrar mais um. E aí essa consulta vai retornar um disco. E o que eu vou fazer? Esse disco eu vou colocar aqui. Disco, que no caso a gente quer a imagem, né? Poderia colocar, só para a gente não achar que está mentindo aqui, eu vou fazer um H2. Disco. Vou pegar o título. Tá? Então, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez no Formilista. Só que no Formilista a gente pegou o disco DAO para pegar todos os discos.
fez um forzão, pegando um a um, escrevendo artista, título, valor, quantidade, etc. Aqui, nesse exib imagem que a gente está brincando, eu chamei o disco por ID, para um ID, ou seja, vai retornar um disco só, não precisa de for, obviamente, já que é só um. E aqui eu estou escrevendo o título dele, e nessa linha eu estou escrevendo a imagem. Veja que é uma tag MG, tá? Esse for aqui não precisa. Vejam que é uma tag IMG, que vocês conhecem do HTML. Tem o SRC, que normalmente iria o quê? O nome de um arquivo, né? SRC, disco 01.jpg, e ele ia mostrar lá o tamanho. Ok? Só que a gente não tem mais o arquivo no computador, ele está no banco de dados. Por isso que a gente está pegando do banco. Só que o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está passando um código aqui. Também é fixo, isso aqui isso é só copiar e colar toda vez. Eu vou passar esse código para vocês, né? Esse exibe imagem e funções, e o resto vocês têm na aula. É só assistir e fazer. Então, é só passar isso aqui, e aí abrir a tag PHP, usando essa função que já é do PHP, que o que ele está fazendo? Pega a string e converte a imagem. É o passo inverso, não é? Se aqui a gente pegou a imagem e transformou numa string, aqui a gente está pegando a string que vem do banco e transforma numa imagem, tá? Pessoal, eu sei, são duas coisas bem feias que a gente vai precisar usar toda vez que for trabalhar com imagem. Mas são duas linhas, tá? Ó, na hora de cadastrar, essa linha aqui, da função que eu criei. E na hora de exibir, essa linha aqui, com essa coisa feia toda dentro do SRC. Ó. Tudo isso aqui está dentro do SRC. Ok? Vamos definir um tamanho, né? Deixa eu ver um CSS aqui que deve ter para a imagem, senão vai mostrar um negócio meio feio. Não, esse aqui é do menu. Deixa eu só no sebo. Essas imagens são do sebo, né? Estilo. Depois a gente junta eles todos. Carrossel, imagem slide, imagem card disco. Esse aqui. Só para eu lembrar o tamanho. 175. Então, class. Imagem card disco. É isso, é isso. Só que eu tenho que fazer agora os HTML, né? Porque agora eu tenho que fazer o CSS. Link estilo. Ok, acabou que deu uma incrementada. Ok? Mas ó, o que interessa é isso aqui. A gente fazer a consulta no banco, escolher a imagem, o produto que quer, né? A gente já colocou o disco, pode colocar também o artista, pode colocar aqui 3, o artista. Aqui é como se a gente já estivesse fazendo o site principal, né? De uma forma bem simples, mas já comecem a visualizar. E aqui a tagzinha imagem que eu vou mandar pronto para vocês não se assustarem. Vamos ver se isso funciona. Exibimagem.php. Exibe imagem. Olha que legal. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, Ctrl+C.
Qualquer outro, a gente não cadastrou imagem, né? Se eu colocar o 1 aqui, ele não tem imagem. O 2 também não tem. O 3 também não tem. O 4 foi o que a gente cadastrou agora. O 4 tem. Então vamos cadastrar mais um, ver se isso funciona mesmo. Vamos cadastrar mais um aqui. Eu vou cadastrar mais um Radiohead, porque eu gosto. Sim, mas é porque também eu sei que eu tenho imagem. Vou cadastrar o OK Computer. Esse aqui vale R$1 milhão, gente. Vocês não têm ideia. Tem dois. O Loren. O Loren tá aqui. E a capa. Não é esse. Não é esse. É esse aqui. Cadastrar. Vamos ver se o 5 tá ok. Vamos fazer um negócio mais inteligente. Para a gente não ficar alterando esse ID, a gente pode passar esse ID via GET. Olha como a gente está sofisticado. Passar via GET é o quê? Passar via URL. Então esse ID a gente vai pegar da URL e aqui ao invés de ficar trocando valor, a gente passa o ID que pegou da URL. Então o que, que a gente faz aqui? Ó, URL ID igual a 4. Igual a 4. Igual a 5. Igual a 5. Tá louco, a gente tá fazendo uns negócios muito massa. 5, vamos cadastrar mais um? Vamos cadastrar mais um. Agora, vamos cadastrar só mais um Beatle, porque os Beatles são ciumentos. Eu acho que tem o Let It Be ali, né? Let It Be, R$60. É um disco fantástico, mas eles estavam brigando muito naquela época. Tem que ficar de castigo. Let It Be, cadê o Let It Be? Let It Be, Let It Be tá aqui. O Let It Be, se a gente vier olhar no banco, ó, o OK Computer que a gente cadastrou está como o 5, o Let It Be é o 6, né? Obviamente. Então a gente vem aqui e troca para 6. Olha que lindo, né? Da mesma forma, se a gente quisesse... Ó, o ar-condicionado bloqueou. Se a gente quisesse aqui fazer um for e escrever todos eles, ia ser tranquilo também, né? Ao invés de chamar obter discos por ID, aí na verdade seria o que a gente fez lá na... que ar-condicionado chato. Seria o que a gente fez lá no listar, né? Aí a gente não precisaria disso aqui. Ao invés de chamar discos por ID, a gente faria discos e chamaria o obter discos. Aí faria aquele for each. Aquele for each maneiro. Discos. Disco. E esse for each a gente fecharia aqui no final. E olhem a mágica acontecendo. Vamos só fechar esse for each. Fechou. Ok. Né, disco, disco. Podemos dar só uma quebra de linha aqui. E olhem. Agora não precisa mais de AD, né? Olha que legal. Todos os discos. Já dei bastante spoiler do que a gente vai fazer mais pra frente, né? Isso aqui é um brinde de final de aula. Na verdade, vocês devem estar mais me xingando, que eu bloqueei tudo aqui. Mas eu vou desfazer e deixar só o nosso disquinho por ID. Disco por ID tá sucesso, né? Tá aqui o 6. Tá aqui o 5. Tá aqui o 4. E os outros não tem. 4. Então, isso aqui funciona, que é uma beleza. Hoje, ao postar a gravação da aula, eu irei postar também esse exibe imagem e o funções. Tá joia? Que esse aí eu quero dar prontinho para vocês.
E é isso, gente. Tem uns minutinhos ainda, mas eu sei que é bastante conteúdo. Hoje meus pesadelos serão com programação. Não fale isso. Deixa eu, então, encerrar a nossa gravação. Foi uma aula intensa. Deixa eu parar a apresentação. E tem um ar-condicionado aqui que hoje está morrendo. Sei lá. Pessoal, muito assustador? Um pouco, sim, um pouco. Tá. Lembro que na aula passada eu fiz a mesma coisa. Muito assustador, sim, notas 5, 6 em nível de susto. E aí hoje eu dei uma revisada, aquele 6 eu acho que já aumentou para um 8,5. Então, chega por hoje. Na sexta-feira eu reviso isso com vocês, né? E vocês vão ver que vai melhorar um pouco. O que assustou foi a parte da imagem, certo? E o resto não tinha novidade, né? Porque o que a gente fez? Aproveitar esses últimos 8 minutos. Qual era o objetivo da aula? A gente queria, cadê a área administrativa? A gente queria melhorar o cadastro do disco. A gente viu que o nosso site tinha pouca informação, né? Então a gente criou uma descrição e uma imagem, né? Primeiro que você saber o que está comprando, será que é aquele disco mesmo? Dar um colorido no site. Então a gente decidiu acrescentar esses dois campos no cadastro do produto. Então a gente veio no banco, aqui em estrutura, inseriu dois campos, descrição e imagem. Descrição texto, imagem long blob. Campo, banco alterado, né? Só isso mesmo. Como a gente tem uma classe que representa a tabela... Oi, que abri o navegador. Como a gente tem uma classe, né, para representar a tabela discos, a gente tem uma classe disco. A gente veio e colocou os mesmos dois campos, descrição e imagem. No PHP, tudo como string, mais fácil ainda do que no banco. E seus gets e sets. Legal, disco tranquilo. Como é uma alteração no banco e no cadastro, a gente precisou modificar o cadastro também. Então a gente foi no DAO, e o insert que vinha só até a quantidade, a gente colocou mais dois campos, descrição e imagem, pegando do objeto que a gente acabou de alterar, do objeto da classe disco, get descrição, get imagem. Sucesso também. Então toda a estrutura estava pronta, agora vamos para o formulário. Formulário, via também até quantidade, a gente colocou mais dois campinhos HTML, sem novidades, aqui vocês já dominam, né? Um text area para uma área, para um espaço maior para texto, né? Já que é uma descrição, coloquei 50 por 5. Legal. E a imagem, que é um arquivo, um input tipo file, né? Type file. Um arquivo, um input do tipo arquivo. Sossegado também, só HTML. Só que aí, não falei na hora, deixei para depois, mas deveria ter falado. O único cuidado é que, como esse formulário ele vai trafegar dados binários, ao invés de só texto e número, como a gente vinha trabalhando, eu precisei modificar acrescentar um atributo, porque o padrão é tipo texto. Então a gente altera o enctype para o multipart form data, né? Cada um com seu sotaque americano, britânico ou australiano. Então, o multipart form data, a gente acrescentou aqui, algo que é fixo, né? Ah, é feio, mas é fixo, isso aqui não precisa pensar, é pegar e colocar. E lembrando que tem que ser post, né? Porque get vai pela URL e uma imagem não vai caber na URL. Então tem que ser post. Beleza. Ele chama o cadastrar disco e o que o cadastrar disco faz? Pega os dados, monta o objeto e manda para o DAO. Peguei os dados, montei o objeto e mandei para o DAO. Ou mandar para o DAO não muda, porque o objeto já existia,
O montar objeto já existia, só acrescentei os 2 campos, descrição e imagem, igual aos outros. E o pegar do formulário é o que mudou um pouquinho. A descrição, beleza, pegou do post, mas a imagem não pode pegar do post porque ela não é um texto, ela é um arquivo. Então, para isso, eu criei uma função que está no funções.php, que recebe os arquivos e converte string. Então, isso aqui vocês nem precisam abrir se não quiserem. Só lembrando que esse nome imagem tem que ser o nome do campo lá no formulário, igualzinho, imagem, senão vai dar creca. Então, aqui, cadê o cadastro disco? Eu faço pegar imagem, que está vindo do funções. Cadê o funções? Ah, tem que fazer um require aqui, né? Porque é uma função, é um código que não está no meu arquivo. Então, eu faço require, pegar função, e passo uma variável do PHP, e da mesma forma que isso aqui é um array, o post e o get é um array de texto dos dados que vem do formulário, esse files é um array, é um vetor de arquivos que vem do formulário, né? É como se o HTTP ele separasse, ele pega aquele formuláriozão, o que é texto? Vem aqui, é get ou post? Ele definiu o que é post, então põe na variável post. O que tem mais? Tem arquivo, então põe na variável files. Por isso que a gente passa essa variável files, e no funções aqui, ele recebe como um array, né, que eu chamei de arquivos. Então, ele faz todo o trabalho aí para converter esse arquivo em string. Então, ele recebe um arquivo e devolve um string. Essa string vem para o set imagem aqui e vai para o banco. E está inserido, né? O que a gente precisa entender, aprender e fazer para essa etapa 1 é aqui. Ok? Isso aí, eu falo em relação à imagem, né? Ainda tem o remover, alterar, etc. Mas em relação à imagem é isso aqui. O exibir imagem foi um plus, só para vocês verem que, de fato, a imagem está no banco de dados. Mas isso aqui não precisa agora, tá? Eu acho que eu nem vou mandar para vocês não se confundirem. Eu não vou mandar esse exibir imagem, eu só vou mandar o funções. Ok? Esse exibir imagem, quem tiver curiosidade, vai assistir a aula e vai pegar e fazer. Eu não vou mandar, que eu não quero confundir vocês. Isso aqui a gente vai precisar para a terceira etapa do projeto, que é a montagem do site, né? Pegar os dados do banco e montar o site. Então, isso aqui, né? Eu mostrei como fazer uma consulta por ID, colocar numa tag IMG que você já conhece, só que com os parâmetros bem loucos. Então, isso aqui só para matar a curiosidade, para a gente ver que, de fato, a imagem estava no banco, que é a coisa dinâmica. A gente não mexe com arquivo mais, e, no entanto, né, a gente consegue carregar do banco e mostrar aqui, o que é fantástico. Tá? Então, esse exibe imagem é um plus que não estava no plano e que não precisam se preocupar. O que tem que se preocupar pro projeto é até aqui. E até aqui, gente, é uma linha a mais, em termos falando de arquivo. Melhorou com a revisão? Melhorou. Ufa. Obrigado, Nicole. As últimas 10 aulas. Beleza, gente? É às 3h30 ou 3h45 a aula? 3h30 mesmo, né? Então Até tá. às 3h30 ainda tá gravando, professor. Ainda tá gravando? Lelê, mas é bom que a revisão fica. Eu não vou